Meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Hoje vamos iniciando o estudo de uma nova matéria para o seu concurso escrevente do TJ São Paulo, a matéria de normas da Corregedoria. Primeiro, a gente precisa entender que as normas da Corregedoria, elas estão inseridas aí numa situação de como se fosse um manual para o serviço público ali do TJ São Paulo. Então a gente precisa entender sempre de uma forma um pouco prática. Vamos entender como realmente a coisa funciona ali na prática, para você ter uma compreensão um pouco melhor. No entanto, compreenda aí que existem muitas questões procedimentais, existem muitas questões com relação à nomenclatura, com relação a atribuições, e todas essas situações elas são às vezes muito difíceis de serem exemplificadas e trazer talvez situações que se aproximem muito de uma realidade sua, né? Às vezes a gente ainda não está no serviço público, a gente tem muita dificuldade de compreender exatamente como vai funcionar, justamente porque a gente às vezes não consegue entender ali o que seria uma correição, porque quem está fora do serviço público não entende bem o que é uma correição. E outros termos, né? Ao longo das normas de corregedoria, você vai observar que existem muitas situações que você vai ter uma dificuldade ali para compreender. Quando você tiver uma dificuldade dessa para compreender, se você de forma alguma conseguir criar ali o seu raciocínio jurídico, tente realmente memorizar aqueles termos, tente memorizar aqueles prazos, porque realmente normas da corregedoria acaba sendo são regras um pouquinho mais chatinhas, tá? Acaba sendo, não tem outra forma de estudar isso, realmente assistir o conteúdo e voltar e assistir de novo, fazer caderno para você poder memorizar essas situações que elas acabam sendo situações muito procedimentais, muito específicas com relação ao dia a dia do serviço público, que estão às vezes muito distantes da realidade da maioria das pessoas. Tá bom? Então, não esquece aí de deixar o seu joinha para o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal para a gente poder crescer cada vez mais e trazer mais pessoas aí para assistir os nossos vídeos também. Muito obrigado, eu espero que você goste da nossa aula. Pessoal, vamos começando nossos estudos a respeito das normas da Corregedoria Geral da Justiça. Primeiramente, vamos entender o que são essas normas da Corregedoria. Vamos entender as normas, para que fique isso bem didático aí para a gente, as normas como se fosse um manual de conduta do servidor. Se você entender como um manual de conduta do servidor, vai ficar ali talvez muito mais fácil para você entender o funcionamento do judiciário e muito mais fácil de você entender as normas em si. Tente sempre relacionar tudo que estudarmos a questões práticas, a questões realmente ali da atuação do servidor público no Tribunal de Justiça ou ali na vara que ele estiver, na comarca que ele estiver situado. Tá? Então, as normas da corregedoria a gente vai sempre entender assim, o manual de serviço. Tá? E dessa forma vai ficar muito mais fácil para a gente compreender e, na medida do possível, vamos sempre entender de uma forma bem prática as questões. Tá? Primeiramente, a gente precisa entender que as normas acaba tendo um estudo que é um pouco mais complicado, talvez a gente criar um grande raciocínio ali, com relação principalmente a prazos, porque ele traz algumas situações de procedimentos, algumas situações que em alguns momentos a gente não vai conseguir trazer muitos exemplos, a gente precisa mesmo entender o que a norma está dizendo, a gente entender aquele manual de atuação do servidor público. A corregedoria, ela geralmente é aquele órgão, com relação aos órgãos públicos, ela é aquele setor, aquele órgão responsável por fiscalizar, por trazer ali uma correção, por trazer uma fiscalização com relação ao atendimento das normas, com relação à forma como os servidores estão desempenhando, a forma como a vara está desempenhando, e ela geralmente é responsável pela produção dos números, de estatísticas, realmente na ideia de sempre estar aperfeiçoando a prestação jurisdicional ali, mas principalmente de uma forma administrativa, principalmente na forma como é conduzida a vara de uma forma mais eficiente possível. Então esse é o papel da corregedoria
e em razão disso são essas normas que acabam sendo seguidas, elas são seguidas pelo tribunal, pelos servidores. Primeiro, a gente vai estudar aqui, ele separa lá no seu edital, primeiro ele fala tomo 1. Primeira precaução aqui que a gente tem que tomar cuidado é de estudar os artigos corretos. Não vá aqui estudar além do que você necessita estudar. Tome muito cuidado com isso, porque como lá no edital ele fala em tomo, fala no capítulo tal, seção tal, subseção tal, acaba sendo um estudo um pouco mais truncado. Você precisa primeiramente fazer a seleção ali de tudo que cai nas normas para que você não estude coisa a mais, acabe decorando coisas que você não precisa decorar. E esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter. Um outro cuidado que a gente vai ter aqui, ele diz, por exemplo, aqui capítulo 2, seção 1. E dentro da seção 1, o que a gente vai estudar? As subseções 1 e 2. Essa vai ser a preocupação do nosso estudo agora, neste momento. O capítulo 2 aqui do tomo 1 diz que ele vai tratar a respeito da função correcional. A gente vai entender aí um pouquinho da função correcional. Pense em correcional sempre no sentido de realmente de correção. Sempre dentro dessa ideia de correção realmente das condutas, dos atos, a forma como ali tem sido produzidos, os atos têm sido produzido o trabalho ali. A seção 1, que a gente vai tratar agora, trata das atribuições. Atribuição é quando a gente define ali tarefas. Quando a gente define tarefas e distribui essas tarefas, organiza essas tarefas, a gente dá atribuições. E subseção 1, primeiramente, trata da corregedoria permanente. Corregedoria permanente e das correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Vamos entender o que são essas situações de corregedoria permanente, correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Vamos lá então. O artigo 6º fala a função correcional. Lembre-se que a gente está tratando aqui então dessa função de correção, de fiscalização, de controle, de melhoria com relação à forma como as coisas estão sendo conduzidas. A função correcional será exercida em caráter permanente. Aqui, beleza, faz sentido, já que essa situação é que precisa ser permanente. A função de estar sempre corrigindo, sempre melhorando, sempre aperfeiçoando, precisa ser permanente. E aí, como ela vai ser feita? Mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Essa é a primeira grande questão que vamos estudar. Qual é a diferença delas? Primeiramente, correição ordinária é aquela que consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo essas normas e leis de organização judiciária. A correição ordinária é aquela comum, ela sempre ocorre ali. Aí as normas, as leis de organização judiciária, elas vão definir. Pode ser ali uma correção que ela vai ocorrer todos os anos, geralmente no mesmo período. Vai ser feita ali vai ser observado se os livros estão seguindo as regras e tudo mais. Essa seria a correição ordinária, ela já é aquela normal, aquela que ocorre sempre, com uma frequência já pré-definida. Agora a correição extraordinária, vamos saber sempre diferenciar, tá? A sua prova ela vai querer sempre te confundir uma com relação à outra. Aqui é tranquilo você diferenciar. A extraordinária consiste em fiscalização excepcional. É aquela que é realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio. Sem prévio anúncio. Como a gente ia falando, a primeira é aquela normal, já pré-definida, no prazo tal, na frequência tal. A extraordinária ela já é aquela que pode ocorrer a qualquer tempo. Ela pode ocorrer a qualquer tempo e ela pode ser geral, pode ser parcial. Ela é sem prévio anúncio, geral, parcial, conforme necessidades e conveniências do serviço correcional. Necessidades e conveniência do serviço correcional. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada
a verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Percebam aqui que a visita correcional ela já tem um aspecto ali de inspeção, aspecto de inspeção externa, já que ela visa ali, ó, visa a fiscalização direcionada, a verificação da regularidade de funcionamento, saneamento de irregularidades. Percebam aqui que ela é a única que diz exatamente aqui a palavra irregularidade. Alguma irregularidade foi constatada, há alguma dificuldade de funcionamento, há alguma dificuldade de regularidade que foi constatada ali nas correições ordinárias, extraordinárias, e em razão disso é necessária essa visita. Percebam, visita. Aqui a gente pode pensar em um caso mais sério. Estamos falando de irregularidades. Pensem em visita, olha, vamos imaginar que a correição é necessário que ela vá até o local, visitar, entender quais são as irregularidades ocorrendo ali. Pense então em algo mais sério, irregularidades, visita correicional. Vamos continuando. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. Faz-se ali a correição, faz-se a visita e é necessário que seja criada uma ata. Nessa ata vai estar dispondo ali a respeito de tudo que foi tratado durante aquele período, durante aquela correição. E essa ata ela vai ser encaminhada à Corregedoria. Com relação à correição ordinária, ela é encaminhada em até 60 dias. Com relação à extraordinária ou à visita correcional, ela é encaminhada em até 15 dias. Cuidado novamente aqui, o parágrafo 4º. Geralmente, quando eu entender que o parágrafo é um pouco mais relevante com relação à dificuldade dele, eu vou anotando aqui, vou colocando um asterisco para a gente tomar sempre cuidado. Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correição virtual. Então, aos poucos, a correição vai sendo virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Ok, tranquilo aqui. Vai se tornando cada vez mais virtual, de forma a permanecer um controle ali sempre, direto, né? Não necessariamente em somente um momento ali específico da correição. Artigo 7º. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz. Aqui, a normatividade correcional cometer tal atribuição. A corregedoria, aqui a gente acabou de falar, né, de uma função correcional. Essa função correcional, então, de forma permanente, como a gente falou, ela é o primeiro artigo que a gente estudou ali, ela falou a respeito de um caráter permanente da função correcional, já que essa necessidade está sempre melhorando, está sempre corrigindo, ela é inicialmente exercida pelo juiz. Ela é inicialmente conduzida pelo juiz, lembrando aqui que o juiz ele acaba sendo responsável ali pela vara que ele está conduzindo, ele possui ali uma responsabilidade com relação à forma como é exercido o trabalho. Em razão disso que a corregedoria permanente ela acaba sendo exercida pelo juiz. Aqui que a normatividade correcional, isso é, que as normas a respeito de correição cometerem tal atribuição. Essas normas elas vão atribuir aos juízes de uma forma específica. Agora, o Corregedor-Geral da Justiça, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. A quem cabe alterar essa situação? Ao Corregedor-Geral da Justiça. O Corregedor-Geral da Justiça, já que ele possui ali uma responsabilidade com relação à corregedoria de uma forma geral, e com essa aprovação do Conselho Superior da Magistratura, é possível que ele altere a designação do corregedor permanente. Isso é, vai dizer que outra pessoa, que outro juiz é responsável pela corregedoria permanente de algum local.
Aqui é importante entender que é motivado por interesse público ou conveniência da administração. Aqui precisa então ser motivada essa alteração, não é qualquer tipo de situação, é uma vingança ou uma briga entre o corregedor geral e o juiz ele designado que vai fazer com que se altere. Não é isso que pode acontecer, tá bom? Então tome muito cuidado. Aqui quem é responsável por isso é o corregedor geral e é necessário que haja aprovação do Conselho Superior por motivos de interesse público ou conveniência da administração. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Se ninguém falou nada a respeito de alteração até o início do ano judiciário, significa que vai continuar a forma como estava anteriormente, já que vai seguir a regra, que a regra é essa não alteração. Artigo 8º, o juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano. Olha aqui a periodicidade aqui. Uma vez por ano foi o que a gente falou. É uma correição frequente. A gente já sabe a respeito do que ele está falando. Uma correição frequente é uma correição ordinária. Então vamos ver lá. O juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro. Cuidado aqui que ele diz que é de preferência, não é obrigatoriamente realizada no mês de dezembro. Uma vez por ano e preferencialmente em dezembro. Correição ordinária, como a gente estava falando, essa é a correição ordinária, em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Isso é, o juiz vai pegar um livro próprio, são livros ali que são armazenados, que são mantidos dentro da secretaria, e aqui quando ele diz serventias, ele está justamente falando sobre servir realmente, são servidores públicos, então são serventias, são ali os funcionários que servem a função jurisdicional, e essas repartições, essas serventias, elas vão manter ali livros próprios e o juiz vai fazer um termo nesse livro próprio dizendo que fez a correição ali. Ele lavra um termo no livro próprio, é isso que está dizendo aqui. E a correição ordinária ela é anunciada por edital. Afixado significa que vai ser preso ali, que vai ser colocado no átrio do fórum. Isso é, vai ser preso ali no fórum, em um local ali específico para publicações, que o fórum é o próprio local onde ficam ali as varas, ficam as serventias, e é publicado também no Diário de Justiça Eletrônico. É prevista essa publicação tanto no átrio do fórum, então no fórum, e no DJE. No fórum e no DJE, um edital com pelo menos 15 dias de antecedência. 15 dias de antecedência, bem como comunicado à OAB da respectiva subseção. Então, cuidado, 15 dias antes, publica no fórum e DJE. Isso daqui significa para trazer ali uma publicidade, permitir que as pessoas saibam que irá ser realizada essa correição. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Existe já um modelo de correição, existe um padrão já de correição, o que deve ser verificado, o que não precisa ser verificado, já fala ali nesse modelo. Artigo 9º. Em até 30 dias, depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade do serviço, observado o modelo disponibilizado. Atenção nessa situação de que, até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz ele faz essa visita correcional. Aqui, atenção àquela situação que a gente falou de visita correcional. Trata-se aqui de um exemplo de visita correcional 30 dias depois de assumir uma corregedoria permanente.
com o intuito de constatar a regularidade. Como ele está assumindo ali uma nova função, uma nova atribuição, é necessário que esse juiz, que essa corregedoria permanente vá até os locais que estão sob seu trabalho ali, né, sob sua correição, e vai lá e faz essa visita correcional. Cuidado aqui com o termo visita correcional, tá? Não confunda com uma correição ordinária ou extraordinária, ele fala especificamente da visita correcional, nessa hipótese de corregedoria permanente assumindo ali em definitivo um local. Parágrafo 1º, a visita correcional independe de edital. Olha que interessante. Olha que interessante, porque acabamos de ver que a ordinária, ela depende de um edital. Agora, a visita correcional, como ela já tem essa situação de 30 dias, em até 30 dias depois de assumir, ela independe de edital ou qualquer outra providência. E dela se lançará sucinto termo, continua lançando o termo, no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Se ele fizer algum tipo de determinação, também vai ser lançado um termo nos livros. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, se for a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Prescindirá, vamos tomar cuidado com esse termo aqui. Prescindirá significa que não precisa. Para a gente lembrar aqui, para a gente não confundir com precisa, porque prescindirá, às vezes a gente pode entender que precisa, que é o contrário. Lembre aqui que a gente falou que é preferencialmente realizada no mês de dezembro. Então, em razão disso, se for a partir de novembro, a correição geral ordinária, ela não precisa da visita correcional. Ela não precisa. Já que ali não tem nem ainda um tempo hábil para ter sido feita essa visita correcional, necessariamente, já que possui esses 30 dias ainda para realizar a visita correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará. Quem auxilia o juiz é o escrivão, o juiz corregedor permanente, nas diligências correcionais. Facultada a nomeação de escrivão ad hoc. Trata-se ali, então, de uma nomeação específica para esse ato. É isso que significa essa expressão. É um escrivão para o ato da corregedoria, para o ato da diligência correicional. Fica facultada essa nomeação entre os servidores da unidade. Ali o juiz corregedor permanente ele vai escolher alguém dali do fórum, algum servidor, para poder auxiliá-lo nesse sentido de fazer a correição. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente. Aqui, a depender de quem for fazer o serviço correcional, vai ser uma dessas pessoas que irá fazer. Pode ser o Corregedor-Geral da Justiça, pode ser juiz assessor do Corregedoria Geral ou juiz corregedor permanente, a depender de quem for fazer. O que é importante aqui é que todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição, já que uma das situações em que acaba sendo relevante a correição também é observar até mesmo a forma como os servidores estão trabalhando ali. Então é necessário que eles estejam permanecendo à disposição deles. Aqui, sem prejuízo de requisição de auxílio externo, se for necessário algum tipo de auxílio externo, ou de requisição de força policial. Pode ser aí possível também, embora não seja muito comum, né? Não seja muito comum isso não. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios. Aqui em cada fórum, em cada vara, nós vemos que eles possuem os seus próprios livros e os seus próprios classificadores obrigatórios. Ali existe uma série de livros que são obrigatórios para todos e eles são previstos nas normas de serviço. Esses daqui eles serão submetidos ao juiz corregedor permanente
para visto por ocasião das ordinárias ou extraordinárias, e sempre que forem por estes requisitados, em qualquer momento eles podem ali solicitar esses livros, mesmo que não seja naquele período de correição. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, existe aí então algum tipo de registro com relação eletronicamente, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Com relação a esses registros que ocorrem somente por via eletrônica, relatórios de pendência, então vai ser extraído ali um relatório, é feito um relatório de pendências, que é gerado ali pelo próprio sistema ali do computador, aquele sistema que é utilizado, e ele vai ser vistado pelo juiz. Isso para o juiz saber se existe ali algum tipo de situação, algum tipo de problema também no meio desses sistemas informatizados. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. Aqui vemos que os estabelecimentos prisionais, eles também estão sob a correção aí do juiz. Também estabelecimentos de prisionais são as prisões aí, e outros estabelecimentos também destinados ao recolhimento de pessoas. Sujeito à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. A disposição aqui importante do artigo 13, que esses estabelecimentos precisam ser visitados uma vez por mês. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Essa atribuição pode ser delegada e, por qualquer motivo que seja, ela pode ser delegada a outro juiz. A inspeção mensal será registrada em termos sucintos no livro de visitas e correições. Essa visita é sempre, então, registrada nesse livro, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o CNJ. E, após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. Aqui ele está dizendo, basicamente, que essa situação será arquivada. Haverá ali um registro com relação a isso, com relação ao termo. Aqui, além desse registro, ainda pode ocorrer ali um cadastro eletrônico com relação à inspeção no CNJ. Então, será arquivado, será registrado no máximo de formas aí possível. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias. Ressalvado aqui, cuidado, ele fala que se tiver afastamento igual ou superior a 30 dias, o motivo relevante, devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Aqui está falando que é necessário que ele esteja aí trabalhando no mês, para que ele faça essa visita, e essa visita ela precisa ser pessoal. Isso é, o próprio juiz corregedor permanente precisa comparecer a esses estabelecimentos prisionais. Ele fala aqui, então, ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, significa dizer aqui que se ele está afastado há 30 dias, por exemplo, ou mais, se está afastado de afastamento, se ele estiver nessa situação, ele acaba não tendo essa obrigatoriedade de comparecer, ou algum outro motivo relevante, ou motivo relevante. Com relação a isso, ressalvado afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias ou motivo relevante que precisa ter sido comunicado à Corregedoria Geral, ele realizará pessoalmente as visitas mensais. Essa situação que a gente viu, são visitas e a periodicidade delas são mensais.
e é vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Se ele estiver respondendo ali um período menor, período muito pequeno, ainda não pode ser ali atribuído a ele fazer esse tipo de função. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga, atenção, não desobriga, a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais. Quem que é responsável aí pela visita mensal às cadeias públicas? Aí, juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Às vezes ele pode estar ali acumulando outros serviços também, além desse, e necessariamente ele precisa estar fazendo esse tipo de visita às cadeias públicas. Então, a sistemática prevista no artigo 13, essa da visita aos estabelecimentos prisionais para atividade de correição, ela não desobriga a visita mensal, que é da responsabilidade do juiz de vara privativa de execução criminal, como dos que acumulem outros serviços anexos. Ele pode estar ali desempenhando o trabalho dele de juiz de uma vara de execução criminal e acumulando com outros serviços também. Ele vai precisar, além de fazer essa visita mensal às cadeias públicas, se ele for ali o juiz corregedor permanente, ele vai também precisar estar fazendo essa visita aos estabelecimentos prisionais em razão da atividade correcional. É isso que ele está falando aqui. Uma não exclui a outra. É isso que ele diz aqui nesse sentido, tá bom? Então vamos finalizando aqui essa nossa subseção 1. Na próxima aula a gente já termina a subseção 2 para a gente poder já finalizar essa primeira parte da aula de normas da corregedoria. Se tiver ficado alguma dúvida aí, não esquece de deixar um comentário, tá bom? Vou ter muito prazer em responder a sua dúvida. Não tem problema nenhum. E espero que você tenha gostado da nossa aula. Não esquece de deixar um joinha então também, agora ao fim da sua aula. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Muitíssimo obrigado por assistir até agora. Eu espero que você tenha ótimos estudos. Muito obrigado e até a próxima.